Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. SICOPN, a formar com excelência desde 1981. Olá, o meu nome é Rui Valente, sou diretor do SICOPN e venho dar-lhes as boas-vindas ao novo ciclo de webinários. Este é o terceiro ciclo de webinários que tiveram início em 2020, sob o lema Construção 21. Pretendemos, com estes webinários, fazer uma abordagem genérica a temas da atualidade, dando a conhecer o SICOPN e o acesso ao nosso catálogo de oferta de formação profissional. 2021 é para nós particularmente relevante, pois completamos 40 anos de atividade. 40 anos ao serviço da formação profissional, quer para os trabalhadores e as empresas do setor da construção civil e obras públicas, mas também para os jovens que perspectivam neste setor o seu futuro profissional. Orgulhamos-nos da nossa história e do nosso legado, mas acima de tudo, queremos projetar o futuro face aos enormes desafios que esta década representa. O programa Portugal 2030 será um dos grandes desafios estratégicos para o país. Queremos estar na linha da frente, antecipando as necessidades de formação no apoio às empresas e aos trabalhadores. Desejamos que este ciclo de webinários possa também contribuir para este desafio. Para além disso, podem sempre consultar a nossa oferta formativa disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. Obrigado e um bom webinário. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença neste webinário de hoje. O meu nome é Paulo Soares, trabalho na empresa Roberto, uma empresa fabricante de compressores, e sou formador há cerca de 3 anos em conjunto com o SICOPN, onde tenho dado formações na área de gestão e na área de logística. Hoje estamos aqui para fazer uma apresentação sobre Lean, sobre pensamento Lean. E é para mim um prazer muito grande falar nesta área de gestão em colaboração com o SICOPN, também onde nós temos aqui também várias formações disponíveis nesta área específica. Na apresentação de hoje vamos falar, portanto, não será uma apresentação que nos permita ficar propriamente especialistas em Lean, será essencialmente para plantar uma semente para que as pessoas levantem o interesse e percebam qual é o âmbito de trabalho do Lean e as melhorias que podem trazer para a empresa. Portanto, essencialmente vamos falar em 3 pontos. Portanto, quais são os princípios do Lean de Production, quais são os desperdícios que podem aparecer nos processos, portanto, que é um dos focos que o Lean faz sobre a gestão operacional, e quais são algumas das vantagens da aplicação do Lean nas empresas. E quando falamos em empresas, falamos em qualquer tipo de empresa, seja indústria, seja serviços, seja construção, seja que empresa for, esta filosofia é aplicável. Pronto, mas então, o que é isto do Lean e o que é que tanto se fala em Lean e às vezes as pessoas não sabem muito bem do que é que se trata. Pronto, isto é uma abordagem
inovadora de gestão, que nos permite olhar para os processos da empresa e reduzir todos os desperdícios que temos. Mas, por outro lado, não é nem um comprimido, nem uma pílula que a gente chega à empresa, coloca dentro da empresa e ela fica curada, que era aquilo que nós andamos à procura agora para o Covid-19. Infelizmente também não há nenhuma pílula ainda para o Covid e também não há nenhuma pílula que nos repare os processos das empresas. Portanto, é um processo trabalhoso, que leva tempo, mas que também nos facilita muito a aplicação e as melhorias dentro da empresa. Tudo isto começou, para variar, na área de gestão da qualidade com os japoneses, nomeadamente com a Toyota. Na altura da Segunda Guerra Mundial, com a destruição de toda a indústria japonesa, os japoneses foram aos Estados Unidos fazer uma busca dos processos de fabrico. Portanto, foram à indústria automóvel, especificamente a Detroit, à procura dos processos e como é que podiam melhorar. Só que, quando eles tentaram trazer os processos americanos de construção em massa, para eles foi muito complicado, portanto, para a filosofia japonesa, eles não conseguiram aplicar isso. Então, começaram a criar um processo próprio, que chamaram TPS, pronto, o Toyota Production System, isto lá está nos anos 50, e que foi desenvolvido, então, um processo que é muito conhecido do sistema de Toyota de produção. Este sistema assenta em 4 pilares. O primeiro pilar é uma produção just-in-time, ou seja, só se produz aquilo que o cliente pede. Portanto, não produzimos para stock, produzimos só da frente para trás. Portanto, é um sistema puxado. Portanto, é puxado pelas encomendas e pelas necessidades requeridas pelo cliente. Por outro lado, temos a autonomação, ou seja, os processos têm que ser autónomos. Portanto, as pessoas não precisam de estar a receber informações continuamente, portanto, os processos têm que funcionar de uma forma contínua. Portanto, quando há problemas, os processos automaticamente param e há já sistemas criados para responder aos problemas que surgem e qual é a forma de atuar e de resolver esses problemas que, entretanto, apareceram. O terceiro será a força de trabalho flexível, ou seja, as pessoas têm que ter flexibilidade no posto de trabalho, têm que ter flexibilidade no que é que vão fazer, portanto, não fazem só uma operação, portanto, não é como quando nós temos uma produção em massa, em que eu aperto o parafuso e não faço mais nada. No Lean, ou neste caso no Toyota Production System, portanto, e o Lean depois reproduz a mesma coisa, as pessoas têm que ser flexíveis, portanto, têm que estar disponíveis para fazer diferentes operações dentro da mesma empresa. E depois o último pilar será o pensamento criativo. Portanto, as pessoas não são robôs, portanto, elas estão lá e também o know-how está no chão de fábrica, portanto, as pessoas que fazem as operações são as que têm o principal know-how e é importante aproveitar esse know-how para a organização. Portanto, há que trazer esse know-how para cima e aproveitá-lo e aplicá-lo no melhoramento dos procedimentos. Portanto, estes são os pilares do TPS. O TPS depois é representado por uma casa. Esta casa tem um significado de estabilidade, portanto, significa que é um processo estável, robusto, portanto, em que ele tem 2 pilares, que é o just-in-time, portanto, aquilo que nós estávamos a falar agora, e por outro lado também a autonomação, portanto, os processos param quando é necessário e funcionam de uma forma autónoma. Portanto, não têm a necessidade de estar constantemente a ver pessoas externas a entrar no processo e a dizer o que é que se tem que fazer. Depois, como base, pronto, o que lhe dá é a estabilidade que tem, seja o nivelamento dos processos de fabrico, seja o trabalho padronizado, portanto, criar standards, criar normas internas de funcionamento e sempre a melhoria contínua, que é um ponto central de qualquer sistema de gestão atual. Depois, centra-se também numa outra parte, que é o respeito pelas pessoas. Portanto, as pessoas é um ponto central do processo de gestão. Portanto, estes processos não têm como objetivo, e quando nós falamos em redução de desperdícios e redução de elementos, não é a redução de pessoas, é a melhoria do trabalho delas e o aumento da produtividade que elas trazem depois também dentro dos processos de fabrico. Este sucesso que depois que a Toyota obtém com este sistema de gestão
baseia-se na ideia de cultivar a liderança, portanto, a liderança junto das pessoas e ouvir as pessoas. Por outro lado, também é muito importante o trabalho de equipa, portanto, o conjunto de equipa, as reuniões de equipa, lá está a discussão dos problemas, a discussão das soluções, sempre um conjunto com a equipa. A cultura empresarial, portanto, é um processo que depois tem que entrar na cultura da empresa toda. Portanto, a gente não pode aplicar o Lean num bocadinho, tem que ser toda a empresa, desde o topo até cá abaixo. E se o topo não entrar, também já mais ninguém entra, portanto, as coisas não vão funcionar. O desdobramento, portanto, permite-nos depois, a gente se aplica de um lado, depois consegue aplicar em todos. Portanto, criamos um standard e esse standard serve para toda a organização. Depois temos que alinhar também isto com a estratégia, qual é a estratégia da empresa, onde é que nós queremos chegar. E depois também criar fortes relações, e nós vemos isso na indústria automóvel, que existe um forte relacionamento da empresa com todos os seus fornecedores. Portanto, uma gestão sempre de fornecedores, normalmente a vários níveis de fornecimento. E depois manter sempre uma aprendizagem permanente. Portanto, a aprendizagem contínua, a formação interna é essencial. Quando nós olhamos para o Lean baseia-se nos mesmos princípios, mas acrescenta 2 pilares. Um dos pilares que ela acrescenta será a gestão da cadeia de abastecimento, portanto, toda a gestão do que está para trás e do que está para a frente, portanto, principalmente empresas de grande impacto, portanto, a indústria automóvel é um case study, que são as empresas que mais evoluíram nesta parte. Eles gerem toda a sua cadeia de abastecimento, desde os fornecedores primeiro, segundo, terceiro tier, até aos seus clientes finais. E, por outro lado, o serviço ao cliente. Portanto, o cliente é sempre o ponto central de qualquer sistema de gestão. Isto começou, pronto, o pensamento Lean, a ideia Lean começou em 1990, com um livro que se chama The Machine That Changed the World, onde trouxe todas estas ideias e todo este pensamento Lean, surgiu com este livro, e foi a partir daqui que então se criou e se chamou Lean, portanto, o TPS, de uma forma generalista e com aplicação em todas as indústrias, começou-se a chamar de Lean porque é um processo de emagrecimento da organização. Portanto, todos os processos são emagrecidos. Portanto, iremos eliminar as gorduras que existem em toda a parte da empresa. Portanto, e com isto, vamos ter menos recursos, vamos consumir menos recursos, vamos consumir menos espaço. Normalmente, quando se aplica Lean, as empresas parece que encolhem, portanto, a gente começa a ganhar espaço dentro da fábrica. Temos menos estoque e temos menos materiais também consumidos dentro da empresa e menos tempo, como é evidente. Portanto, e começa então o processo de emagrecimento dos processos e das pessoas. Portanto, aqui das pessoas não que elas emagreçam, que eu também precisava um bocadinho, mas é um emagrecimento do trabalho que elas fazem, portanto, reduzir o esforço interno da empresa. E aqui, então, temos o foco será a eliminação contínua de desperdícios, e vamos ver um bocadinho à frente o que é que são os desperdícios que o Lean reconhece. A contínua criação de valor, portanto, a procura do valor é um dos pontos centrais de um processo de Lean. Depois, garantir aos clientes um nível de serviço, qualidade, preço e entrega adequado. E depois a procura de perfeição, ou seja, a procura da melhoria contínua. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos. Procuramos sempre melhorar, seja a que ponto em que estamos naquele momento. Portanto, o Lean é uma abordagem sempre centrada no cliente. Portanto, o cliente é o ponto central de um sistema de gestão, seja ele qual for, e no Lean, em particular, é o cliente que será o rei. E uma ideia para refletir, falado pelo Sr. Samuel Walton, que era o presidente da Walmart, portanto, uma das maiores cadeias americanas, em que ele diz que existe apenas um chefe dentro de uma empresa, é o cliente. Este pode despedir toda a gente na empresa, desde o presidente a qualquer outra pessoa da empresa, simplesmente deixando de comprar dentro da empresa. Portanto, a única pessoa que pode despedir um administrador de uma empresa é um cliente, porque deixando de comprar a empresa deixa de existir. Portanto, e isto acho que é um dos pontos fundamentais e que muitas vezes dentro das empresas isto foge um bocadinho do controle, porque as pessoas esquecem-se que o centro da empresa e aquilo que a empresa tem que trabalhar
é sempre o cliente. Portanto, o cliente é sempre o ponto central de qualquer sistema de gestão. E o que é que o cliente quer? Portanto, o que é que o cliente procura quando procura uma empresa, um serviço, um produto, seja o que for? Em primeiro, a qualidade. Portanto, há uma qualidade intrínseca num produto que nós procuramos. Seja ela qual for, e é importante a gente conhecer o que é que o cliente quer, portanto, mas é essa qualidade, é o ponto inicial que ele procura. Depois, temos o custo. Portanto, eu quero comprar a qualidade ao custo mais baixo possível. Portanto, há um custo que eu estou disposto a pagar por essa qualidade. E depois temos a velocidade, ou seja, o tempo que nós vamos receber aquele produto. Por exemplo, nós quando compramos um carro novo, neste momento, se calhar, temos que esperar 2 a 3 meses. Portanto, mas isso é uma coisa geral do mercado e as pessoas começaram a aceitar isso. Há outros produtos que nós, quando compramos, tem que ser no momento seguinte. Portanto, tem que haver disponibilidade imediata. Okay? Portanto, e nós, como fabricantes, como prestadores de serviço, o que for, temos que perceber o que é que o cliente quer, tanto em termos de qualidade, como em termos de preço, como em termos de timing. Okay? Portanto, e é nisto muito que o Secolino se centra dentro de qualquer organização. E depois temos aqui um exemplo em que, quando nós temos um copo meio cheio, há várias formas de olhar para ele. Portanto, se nós somos otimistas, olhamos para o copo meio cheio e dizemos que ele está meio cheio. Se formos pessimistas, olhamos para ele e dizemos que o copo só está meio cheio, portanto, está meio vazio. Portanto, olhamos para a parte negativa. Como é que vocês acham que pensa um pensador lean? Quando olha para um copo meio cheio, diz, tenho aqui espaço a mais. Tenho aqui um desperdício. Portanto, eu podia usar um copo mais pequeno. Portanto, e é esta a forma de pensar, é esta a forma de gerir um processo dentro do sistema Lean que nos permite, então, ir eliminando os tais desperdícios e otimizar os nossos processos. E agora, uma questão que se coloca, não só no Lean, mas em tudo, qual é o nível de serviço que nós temos que prestar ao cliente? Será que 99,9% é suficiente numa situação normal? Eu dou-vos aqui alguns exemplos com dados americanos, de alguns anos, não sei de que ano é que são estes dados, mas existem. Se nós tivermos uma qualidade de 99,9% no abastecimento de água americana, quer dizer que nós, por mês, temos 3 horas de consumo de água imprópria. Portanto, temos um fornecimento de 3 horas. Portanto, eu começava a ter um bocadinho de medo de ver água lá. No aeroporto de O'Hare Airport, 2 aterragens não seguras por dia. Portanto, eu tinha medo de lá aterrar. Havia 16 mil cartas perdidas por dia. Por cada hora, desculpem. 20 mil prescrições de medicamentos erradas por ano. 500 procedimentos médicos incorretos por semana. Isto com uma qualidade de 99,9%. 22 mil cheques descontados das contas erradas por hora. Portanto, reparem, o nível de serviço depende muito daquilo que nós estamos a oferecer. E se estamos a oferecer coisas, por exemplo, que põem em causa a nossa saúde, a nossa vida, o nível de serviço nós exigimos, se calhar, 100%. Ele não existe, infelizmente, mas existem, dentro do nível de serviço, pode haver maior ou menor aceitação dependendo daquilo que nós estamos a oferecer. E quando nós colocamos situações destas, as pessoas ficam a pensar, de facto, 3 horas de água imprópria, eu tinha medo de beber água a qualquer hora, porque eu não sei quando é que são essas 3 horas. Portanto, num mês não é muito, aparentemente, mas são 3 horas. Ok? Depois, temos o valor. Então, mas o que é o valor? O que é atribuir o valor dentro de uma filosofia como a Lean Sigma? Portanto, o valor, essencialmente, é aquilo que o cliente está disposto a pagar. Portanto, o que é que eu olho para um produto e estou disposto a pagar? Eu faço-vos uma questão. Se eu estiver dentro de uma empresa e chegar à vossa beira e disser que tenho um produto que andou durante 3 km dentro da minha empresa, para vocês isso não tem valor nenhum. Vocês querem o produto fora da empresa que faça aquilo que vocês definiram que é aquilo que o produto vos tem que dar. Portanto, nós temos que perceber o que é que dá valor ao produto e o valor é aquilo que o cliente lhe dá. Não é aquilo que nós achamos que o produto tem valor, é aquilo que o cliente lhe dá valor. Portanto, este valor só pode ser definido pelo utilizador, quem vai usar
o produto ou o serviço que nós estamos a disponibilizar. Portanto, o consumidor, portanto, o cliente final é sempre o ponto de partida de um processo destes e é sempre o ponto central. Portanto, o cliente. Portanto, eu sei que sou um bocado chato, já falei no cliente muitas vezes, eu vou continuar a falar, porque é o ponto central de qualquer organização. Até de uma empresa de formação. Se os formandos não estiverem satisfeitos, depois a formação não existe. Se a formação não existe, eu depois não sou chamado para dar formações aqui com vocês. O valor nas organizações, pronto, e isto, claro que é uma coisa genérica, não é igual em todos os lados, mas normalmente nós dentro de uma organização temos, nos nossos processos, ao longo de um sistema de produção, temos os processos em que acrescentam valor ao produto, porque normalmente estamos a falar da percentagem menor, por incrível que pareça, do tempo em que o produto está no processo, e depois temos os desperdícios. Depois mais aqui um bocadinho vamos ver o que são os desperdícios, e depois temos os desperdícios que eu não posso dispensar e temos os desperdícios que eu tenho que eliminar logo possível. Por exemplo, eu dou-vos um exemplo, um desperdício é o transporte durante o processo. Mas se eu tiver duas máquinas, o transporte desta máquina para aquela eu não o posso eliminar. Portanto, eu posso minimizá-lo, posso melhorá-lo, mas não o posso eliminar. Mas se eu tiver um processo em que tenho que pegar nesta peça, ponho num ponto paralelo e depois vou buscá-lo outra vez para pôr ali, então este processo já posso eliminá-lo. Portanto, eu tenho que o passar diretamente de uma parte para a outra. Portanto, há estes tipos de desperdícios que normalmente o valor criado pode andar na casa dos 5% e os desperdícios estamos a falar de 95%. Okay? E isto é que é importante nós percebermos, porque se nós temos 95% de desperdício, reparem quanto é que nós podemos ganhar olhando para os processos de uma forma correta e com o pensamento do Lean, ou outros, como o Kaizen ou o Six Sigma. Pronto, também são processos semelhantes. O Kaizen é muito semelhante ao Lean. O Six Sigma já é um processo que, quando nós já temos o processo mais maduro, podemos então pensar em atingir outros valores. Ok? Portanto, e para isto temos sempre de ser muito proativos. Portanto, temos que olhar para os processos de uma forma proativa, perceber onde é que nós podemos melhorar e então trabalhar sobre os processos e avançar na melhoria. Desperdício. Pronto, eu já falei aqui mais que uma vez em desperdício. E o que é o desperdício? Pronto, o que é que nós podemos considerar como desperdício dentro da organização? Portanto, o desperdício, como base, será todas as atividades que realizamos que não acrescentam valor ao produto. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer e que não estamos a acrescentar valor àquilo que estamos a produzir. O desperdício mais tóxico, acho eu, dentro de uma organização, é a perda de um cliente pelo insucesso da entrega de valor. Portanto, quando nós perdemos um cliente porque não lhe estamos a entregar aquilo que ele quer, seja o que for, seja prazo, seja o produto de qualidade, seja o pós-venda que não funciona, portanto, qualquer coisa que nós estamos a falhar com o cliente e o perdemos, penso que é o desperdício maior que pode existir. Portanto, dos desperdícios, o Lean fala em 7 desperdícios, entretanto apareceu um 8º, que nós vamos ver agora aqui, mas os 7 desperdícios principais do Lean, o primeiro é o excesso de produção, a sobreprodução. Nós produzimos mais do que aquilo que o cliente precisa. Muitas vezes, porquê? Pelas nossas ineficiências, por uma questão de segurança, para produzir para stock. Então, nós produzimos a mais e desta forma, ultrapassarmos os problemas de falhas que temos tido com o nosso cliente. Portanto, este é o primeiro e, se calhar, dos mais importantes a analisar, este e o excesso de stock. Portanto, são os desperdícios mais impactantes dentro de uma organização. O segundo são tempos de espera dentro da empresa. E estes tempos de espera podem aparecer porque não há peças, ou a logística ainda não entregou as peças no ponto de produção, ou porque há uma máquina avariada, ou porque o posto anterior demora mais tempo que o nosso e nós estamos à espera que ele termine para nós podermos continuar a produzir. Portanto, há muitos pontos, muitas ineficiências dentro das organizações, dentro dos processos, que podem fazer com que as pessoas estejam à espera. E isto é um desperdício, porque se eu estiver parado dentro da organização, não estou a produzir, não estou a criar valor. Então, se eu não estou a criar valor, a empresa não está a ganhar dinheiro.
E as empresas existem para ganhar dinheiro, para depois nos terem dinheiro para pagar a nós e também sobrar algum referência para os administradores, para eles terem vontade de manter a empresa viva. Depois também existe um outro problema que é o excesso de processamento. Portanto, e aqui no excesso de processamento é quando aparecem etapas desnecessárias sobre trabalhos, portanto, quando se fazem tarefas que não acrescentam valor e elas estão lá presentes. Portanto, isto também é um dos desperdícios que nós identificamos no Lean. Depois, aquilo que eu acho que não é só do Lean, o stock é sempre um desperdício que é identificado por todos. Aliás, normalmente quando entra um consultor dentro de uma empresa, a primeira coisa que diz é que há stock a mais. Portanto, o stock é sempre um ponto central, porque normalmente é um consumidor muito grande de recursos da empresa. Neste caso, essencialmente, recursos financeiros e espaço. Depois também, quando nós temos muito stock, também nos obriga a ter muito manuseamento, lá está, e vai obrigar a criar outros desperdícios, como o transporte e movimentação, que nós também vamos ver agora. Portanto, o stock é um dos desperdícios também com mais impacto e que é daqueles que também nós temos que combater ao máximo. E, por exemplo, o sistema, o just-in-time, portanto, o sistema puxado, permite-nos eliminar muitos estoques intermédios e desta forma também ajuda a empresa e a organização a reduzir este desperdício. Outro desperdício é a movimentação, portanto, é aquilo que eu estou aqui a fazer, que ando para um lado e para o outro. Portanto, e dentro da empresa, quando a pessoa tem que se movimentar muitas vezes para poder fazer uma operação, isto também tem desperdício, porque cada movimento que eu faço gasta tempo, gasta energia. Portanto, e eu, se tiver que fazer muitos movimentos, se calhar ao fim do dia tenho menos energia, estou mais cansado, também não sou tão produtivo. Portanto, e este é também um dos desperdícios que nós identificamos, ou temos que identificar nos processos e tentar eliminá-lo ou minimizá-lo, portanto, reduzi-lo ao máximo. Outro desperdício é o transporte dos produtos dentro do processo, portanto, quando eu tenho que andar com o produto, ou semi-acabado, ou matéria-prima, ou o que for, e tenho que movimentá-lo dentro da organização. Portanto, este excesso de transporte também é um desperdício. Portanto, quanto mais eu tiver a transportar, mais recursos gasto, mais custos se aplica ao produto, sem ter um acrescente de valor ao produto. E, finalmente, o sétimo desperdício é o retrabalho. Portanto, quando há defeitos, quando há problemas no processo, quando o produto tem defeitos, nós temos que o retrabalhar ou então sucata. Portanto, ele vai para o lixo. Portanto, os defeitos são um desperdício que também não é só do Lean, mas é um desperdício que o Lean procura identificar. Como se tinha dito, hoje em dia também está identificado um 8º desperdício e este 8º desperdício é o conhecimento. Portanto, o conhecimento criativo é o aproveitamento do know-how, aquilo que nós tínhamos falado do TPS. Portanto, é aproveitar o conhecimento das pessoas que estão no chão de fábrica, as pessoas que têm o know-how dos processos e de como se faz as coisas e aproveitar esse know-how para fazer a melhoria e evoluir também a própria organização. Depois, e olhando para a figura que se apresenta, temos aqui a questão que nós temos a procura do cliente, temos a sua produção que muitas vezes compensa as ineficiências, ou seja, o cliente pede 5, eu produzo 10 porque eu sei que vou demorar muito tempo e então desta forma eu antecipo sempre o consumo dele e isto vai fazer com que eu crie estoques. E eu, ao criar estoques, o que é que eu faço? Eu crio um nível tão alto que todos os meus desperdícios estão por baixo, portanto eu não os vejo, estão controlados, porquê? Porque eu tenho um estoque alto, o cliente pede, eu tenho estoque, só que isto custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro porque o estoque é caro e porque eu tenho muitos defeitos que não se veem, não são tão visíveis porque estão escondidos, não é? Mas que estão-me a consumir recursos. Portanto, o meu produto, se calhar, devia custar 5, mas custa-me 10. Precisamente porque eu tenho muitos desperdícios escondidos e tenho um nível de estoque muito elevado e faz com que as empresas se tornem ineficientes e muitas vezes acabam por não conseguir ganhar dinheiro. E às vezes não sabem porquê. Okay? E tem muito a ver com isto, que tem a ver com esconder as ineficiências. Quando nós temos margens muito grandes, como era se calhar há 20 ou 30 anos atrás, se calhar era mais fácil. Hoje em dia, com margens cada vez mais curtas, cada vez é mais difícil para uma empresa se tornar viável, mantendo um nível de desperdício muito alto.
O Lean baseia-se então em 5 princípios. Os 5 princípios do Lean, o primeiro é de especificar valor, identificar o que é que o cliente quer e quando quer, e como quer, claro. Definir a cadeia de valor, ou seja, como é que eu crio o valor, onde é que eu começo a produzi-lo até a chegar ao cliente, ou seja, desde que se eu produzo puré de batata, desde plantar as batatas até fazer o puré e entregar o puré ao cliente, na cantina ou onde for. Portanto, toda esta cadeia de valor é importante para mim identificá-la e melhorá-la. Depois, otimizar o fluxo. Portanto, quando eu olho para a minha cadeia de valor, eu tenho que otimizar o fluxo dentro desta cadeia. Depois, funcionar sempre com um sistema puxado, ou seja, fazer com que eu só produzo aquilo que é pedido deste lado. Portanto, é este lado que manda, não é este. Portanto, eu não produzo aqui estoque para eles depois consumirem. Este pede e eu produzo. Portanto, eu reajo àquilo que me é pedido. E, finalmente, a perfeição. Ou seja, a minha busca sempre contínua de melhorar os processos e garantir que está tudo sempre melhor. Portanto, nunca estou satisfeito com aquilo que tenho. Portanto, esse é o ponto principal. O valor, portanto, o cliente está sempre central, portanto, é sempre o cliente que manda, é sempre ele que define o valor daquilo que nós estamos a fazer. Portanto, é sempre ele que manda, não somos nós que fazemos o valor, é o cliente. E isto requer o conhecimento das características que o cliente quer, da finalidade que o cliente vai dar àquilo que nós estamos a fabricar, ou a produzir, ou o serviço que estamos a fornecer. É a mesma coisa que a formação. Eu posso estar a dar a formação da mesma coisa, mas se eu estiver a dar em 2 organizações, tenho que a dar de forma diferente, porque uma vai usar aquilo de uma forma e a outra vai usá-lo de outra forma. Portanto, eu tenho que adequar aquilo que eu estou a dar ao meu público-alvo. Os fatores que levam o cliente a decidir por um produto ou por outro. Portanto, quais são os fatores que levam à decisão? É o preço, é a qualidade, é o tempo de entrega, são todos. Portanto, é isto que eu tenho que perceber. Quando é que o cliente quer o produto? Portanto, quando é que eu tenho que colocar o produto no cliente? E qual é o ritmo? Portanto, o cliente quer um produto por semana, quer 2, quer 5, quer 20, quer uma por mês. Portanto, é isto que eu tenho que perceber e é isto que eu tenho que entregar. Portanto, conhecer o cliente. E onde é que o cliente quer o produto? Vem buscar, eu entrego, quero na China, quero onde ele quiser. Nós temos é que responder àquilo que o cliente nos pede. Por outro lado, o fluxo. Portanto, nós temos que olhar, como nós tínhamos visto antes, nós temos as atividades que acrescentam valor e as que não acrescentam valor, e eu tenho que olhar para o meu fluxo e perceber quais são as atividades que acrescentam ou não valor. E a partir daí trabalhar sobre elas, eliminar os desperdícios e ter um processo o mais otimizados possível, os mais lean possível, o mais magro possível, portanto, sem gorduras. Depois, a otimização do fluxo. Portanto, é nós eliminarmos as esperas, é nós eliminarmos as paragens, os transportes excessivos. Portanto, temos um processo flexível. Portanto, é importante que o nosso processo responda ao mercado. Portanto, se o mercado quer mais, a gente consegue produzir mais. O mercado quer menos, a gente consegue produzir menos. Portanto, nós somos flexíveis. O cliente quer azul, nós produzimos azul. O cliente quer vermelho, a gente produz vermelho. Sem clubismos, preferência. E ser um processo fiável, ou seja, eu tenho que ter confiança, principalmente o cliente tem que ter confiança no nosso processo. Ou seja, quando ele nos pede, nós respondemos de acordo com o que ele quer, ou pelo menos de acordo com aquilo que nós dizemos que somos capazes de fazer. Portanto, medir a nossa capacidade, existem ferramentas para medir, como cartas de controle, que nos permitem-nos medir a capacidade do nosso processo e depois vender essa capacidade ao cliente. Portanto, nós não podemos dizer ao cliente que temos mais ou conseguimos fazer mais qualquer real, mas a partir do momento em que o nosso cliente conhece, ele a partir daí nós temos que responder sempre a essa capacidade. Portanto, depois de nós identificarmos todas as atividades que não acrescentam valor, temos que tentar fazer um fluxo o mais contínuo possível. Pronto, ou seja, não andarmos aqui com processos intermédios que não acrescentam valor, portanto, tentar fazer com que o fluxo seja contínuo, seja simples e torne-se mais rápido e mais eficiente e mais barato, também permitindo-nos ou ter um produto mais competitivo ou então temos uma margem mais interessante para a nossa organização. Portanto, o sistema puxado
é a ideia de nós reagirmos sempre ao cliente. Portanto, é o cliente que é o rei e nós respondemos só às necessidades dos clientes. Isso faz com que nós tenhamos um nível de estoques finais e intermédios muito baixo. Portanto, o nosso custo de estocagem é muito baixo, o espaço necessário também é menor e também é muito mais fácil. Portanto, eu não tenho que andar com tantos transportes, não tenho que andar com tanta movimentação de mercadorias e produtos na nossa organização, reduzindo desta forma também os desperdícios da produção. Portanto, é sempre o cliente que puxa a operação e isto promove um aumento da flexibilidade da nossa produção. Portanto, quando nós temos um processo tradicional empurrado, em que eu produzo e envio o estoque para, seja externo ou seja internamente, o meu cliente, portanto, seja de um ponto de trabalho para o outro, portanto, eu estou a empurrar o estoque para eles, portanto, eu nem sequer estou a ver o estoque que estou a produzir. Quando ele é puxado, eu só produzo o que preciso. Portanto, não estou a criar estoques desnecessários e caros. Que também pode acontecer, eventualmente, aquele produto deixar de ser viável e então eu tenho também estoques que se tornam obsoletos. Portanto, isso também é um custo que acontece em muitas organizações. Depois, temos, finalmente, a perfeição, portanto, que será o quinto pilar do Lean. E aqui temos que pensar numa forma, um esforço contínuo pela melhoria. Portanto, nós nunca nos podemos dar por satisfeitos com o estado em que estamos e semear uma cultura Kaizen, sempre uma cultura de melhoria. Pode ser uma melhoria muito grande, pode ser pequenas melhorias diárias, de pequenos pontos que vão afinando o processo e vão-nos fazendo ganhar aqui em cada ponto um bocadinho mais no nosso processo. Às vezes a perfeição não é preciso muito, portanto não é preciso mudar muito para nós chegarmos àquele ponto, não é? Como a gente quando está na cama, se calhar se estiver todo coberto está com calor, se não tiver nada está com frio e às vezes basta tapar o pé e já ficamos confortáveis. Portanto, é essa a perfeição que nós estamos sempre à procura. Okay? Mas também sabemos que a perfeição hoje, amanhã não é igual. Porque amanhã a temperatura também não vai ser igual, se calhar já tem que tapar mais qualquer coisa. Portanto, em primeiro lugar, e é sempre o ponto fundamental desta parte, é garantir os níveis de qualidade, preço e entrega que o cliente nos dá. Portanto, este é o ponto essencial para atingir a perfeição. E depois, a procura dessa perfeição baseia-se numa atitude permanente de insatisfação. Portanto, nós temos que estar sempre insatisfeitos com aquilo que temos, procurar sempre a melhoria contínua e fazer disto uma arma competitiva. Ou seja, nós temos que ser mais eficientes que os concorrentes. Quanto mais eficientes estivermos, melhor estaremos depois perante a nossa concorrência no mercado em que estivermos presentes. Depois, como suporte do Lean, existem muitas ferramentas, nós não vamos ver aqui muita coisa, porque também o nosso tempo é bastante limitado, mas temos várias ferramentas que nos ajudam depois a fazer a implementação desta filosofia. Uma das ferramentas principais, que não é só do Lean, que não é só utilizada no Lean, mas é uma ferramenta básica e muitas vezes é o primeiro ponto por onde se começa uma aplicação de um processo destes, é os 5 S. Portanto, os 5 S baseiam-se em 5 passos para fazermos a arrumação e a organização de espaços. Portanto, tem os primeiros três sensos, portanto, o senso da organização, da arrumação e da limpeza, ajudam-nos a criar um espaço visual. Portanto, o senso de organização, essencialmente, é um momento em que nós olhamos para o nosso espaço. E isto aqui, o 5S pode ser aplicado em qualquer área, seja escritórios, seja organizações, seja uma produção, seja um serviço, um armazém, uma obra de construção, seja o que for. Os 5S ajudam-nos sempre a organizar e a manter o espaço de trabalho limpo e com o standard que nós definimos. Portanto, o primeiro passo, a organização, é olhar para o espaço, para o nosso ponto de espaço de trabalho e perceber o que é que lá está que é útil ou que não é útil, portanto, aquilo que nós usamos, aquilo que nós não usamos, aquilo que pode ser usado daqui a muito tempo, mas nós neste momento não usamos ou não usamos regularmente, e aquilo que realmente não é necessário e só está ali a ocupar espaço.
Portanto, e o primeiro passo é identificar estes pontos. O segundo passo é começar a definir como é que eu vou arrumar. Portanto, imaginem, eu tenho coisas que uso todos os dias, tenho que os colocar próximos do meu posto de trabalho. Aquelas coisas que eu uso uma vez por semana, se calhar posso mantê-lo no posto de trabalho, mas numa zona mais afastada, porque eu vou lá muito menos vezes. Aquilo que eu uso por acaso, ou ocasionalmente, ou uso uma vez por mês, uma vez por ano, até eu posso colocar numa zona externa. Por exemplo, num armazém contínuo, ou um arquivo morto, né, que muitas vezes acontece, principalmente com documentos financeiros e outros documentos. Portanto, eu posso colocá-los lá e quando é preciso vou lá. Há outras coisas que nós não precisamos mesmo, então aí ou deitamos fora, ou então vendemos ou entregamos a outras pessoas dentro da organização que possam ter utilização para aquele elemento. O terceiro é o senso de limpeza, portanto há que ter o nosso espaço limpo. E a limpeza não é só a ideia de nós limparmos o pó, muitas vezes, quando nós falamos, por exemplo, em áreas de produção, é nós mantermos os equipamentos continuamente limpos. Para quê? Se eu tiver uma fuga de óleo e a máquina estiver muito suja, eu nunca vou detectar a fuga de óleo. Porquê? Porque vai ser mais um bocadinho. Portanto, ela já está tão suja. Se ela estiver imaculada e limpa, qualquer pinga de óleo que ela apareça vai ser facilmente detectado. Okay? Portanto, qualquer problema é mais facilmente detectado se nós tivermos as coisas limpas. Portanto, e estes três primeiros sensos são a tal criação de espaço visual. Depois temos dois sensos, que são o senso, o quarto é o senso de normalização, portanto, criar um standard, portanto, definir as regras da arrumação, da limpeza, portanto, do funcionamento a partir daí, e depois o quinto, que é o mais difícil. Portanto, os primeiros três normalmente não são muito difíceis, o quarto é mais trabalhoso e o quinto é o mais difícil, que é o manter. O senso de autodisciplina, portanto, o manter o processo é a parte mais difícil, portanto, que nós temos mais dificuldades em garantir, portanto, temos que fazer muitas vezes auditorias, quando são processos dentro de uma organização, fazer auditorias, garantir que toda a gente cumpre as mesmas regras. Portanto, quando nós fazemos regras é para toda a gente. E quando nós falamos toda a gente, tem que partir de cima. Qualquer processo destes tem que partir de cima. Se os de cima não derem um exemplo, as coisas vão acabar por se desmoronar e não vão funcionar muito mais tempo. Pronto, eu apresento aqui alguns exemplos da aplicação dos 5S. Pronto, temos aqui um exemplo em que o antes e o depois do processo 5S. E depois, e é uma das coisas que também é muito focado no Lean e noutras áreas de gestão, como o Kaizen, que é a gestão visual. Portanto, é muito importante a gestão visual, ou seja, nós sabermos, e temos aqui o exemplo das vassouras e das pás, nós quando temos o desenho das ferramentas, nós sabemos onde é que as temos que guardar e, tendo lá o desenho da ferramenta, se ela lá não estiver, nós sabemos que falta. Portanto, há ali qualquer coisa que falha. Ok? Portanto, e a gestão visual numa empresa é um ponto essencial e que facilita muito o fluxo e facilita muito a vida de toda a gente. Portanto, porque a gestão visual permite-nos saber o que é que se tem que fazer, onde é que temos que fazer e como temos que fazer. Okay? Temos aqui alguns exemplos de ferramenta, de guardar arquivos, portanto, e nós olhando para um arquivo em que tem as linhas e nós sabemos a posição de cada capa, se faltar uma capa no meio ou alguma estiver fora do sítio, nós vamos imediatamente perceber que ela não está no sítio certo, portanto, e podemos corrigir e tentar perceber para onde é que foi a capa que está em falta. Temos aqui alguns exemplos de áreas de produção em que temos a posição antes e a posição depois, portanto, que nos permite perceber a dificuldade que era trabalhar no meio da confusão e depois, com as coisas todas organizadas, é muito mais fácil de ir buscar e rapidamente utilizar os nossos processos. Portanto, e é sempre importante perceber que isto não é só o arrumar ou organizar por organizar, temos que organizar com um intuito. Portanto, eu tenho que colocar junto a mim aquilo que eu uso mais e afastar de mim aquilo que eu uso menos. Okay? É sempre esta a ideia que nós temos que transportar para o nosso processo. Vocês podem ver aí que até na montagem de cabos de rede numa central, a organização também é importante. Portanto, num armazém, portanto, por exemplo, aqui de um hospital, portanto, que também nos permite perceber o impacto que pode ter uma organização. Uma gaveta de uma secretária, portanto, também tem muito impacto, portanto, e facilita a nossa vida diária. E contra mim falo, que às vezes as coisas não estão bem como era suposto, mas pronto. E podemos ver que uma fábrica no seu todo, com a gestão visual, portanto, a gestão de cor, e muitas vezes as cores
há cores que é fácil da gente dar um significado. O vermelho normalmente é uma coisa associada ao negativo, o verde associado ao positivo, mas depois podemos usar outras cores, o amarelo, o azul, e damos, dentro da organização podemos dar depois as nossas, definir qual é o intuito daquela cor, e depois tem que ser standard para todos. Ou seja, para depois dentro da organização toda a gente sabe identificar o que é que está ali e porque é que está ali daquela forma. Pronto. Depois, na otimização de processos, temos a questão da utilização de produção contínua, o fluxo contínuo, e não ilhas de trabalho, portanto, ter um fluxo contínuo, ou então a utilização de células. Portanto, a utilização de células tem a vantagem de centralizar o processo e também tem a vantagem de ser muito flexível. Portanto, eu posso usar uma pessoa na célula e tenho um tempo de produção. Se eu usar 2 pessoas na célula, tenho metade do tempo de produção. E posso jogar com a minha capacidade de acordo com a necessidade daquilo que me é pedido deste lado. Portanto, a flexibilidade é um dos pontos centrais e fundamentais de um processo de Lean. Pronto, e temos aqui alguns exemplos de abastecimento de dupla caixa, em que o abastecimento é feito de forma automática, portanto a pessoa não tem que deslocar para ir buscar o material, portanto isto dentro das células ou de produção. Temos aqui, por exemplo, a questão do transporte, utilização de Kanbans mesmo para a gestão de estoques, portanto que nos permite, de uma forma visual, percebermos se temos estoque ou não, ou seja, se temos que tomar medidas ou não para resolver o problema que pode estar a aparecer. E depois temos sistemas à prova de erro, chamados de POCAIOCs, em que temos desenhado produtos de forma a que nós não conseguimos colocar a peça errada. Por exemplo, no computador, quando usamos entradas USB ou outras entradas, portanto, a gente não consegue trocar os cabos. Portanto, garantimos que colocamos sempre o cabo correto, porque se tentarmos colocar outro, ele não vai entrar. Temos situações dentro de um sistema de produção para perceber se a peça está bem colocada ou não. E temos depois sistemas automáticos em que se a peça vier errada, ela automaticamente retira a peça do processo. Ok? Pronto, temos aqui alguns exemplos destes sistemas. Portanto, um sistema automático de verificação de espessuras. Temos nos serviços, portanto, se alguém, e hoje em dia isso ainda é mais importante, alguém não lava as mãos no restaurante, então havia de ter lá um aparelhinho a dizer que atenção que este senhor não lavou as mãos. E no dia a dia temos desde fichas elétricas, portanto, nós não conseguimos colocar fichas nos sítios errados. No lavatório tem um buraquinho que se a água encher muito, ela vai por ali e vai para o esgoto. Ou então nos elevadores, se a porta se fechar, nós temos uns sensores que fazem com que ela não nos mate. Pronto. O que eu tinha para apresentar era isto. Espero que tenha ajudado no vosso conhecimento sobre o Lean. Pronto, e que tenha levantado o interesse em poderem procurar mais informação e, se calhar, mais formação, que depois o SICOP disponibiliza em diferentes UFCDs disponíveis, e fica então disponível para as questões que serão colocadas. E obrigado pela atenção. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aí desse lado. Estamos a dar início a um novo ciclo de webinários no ano de 2021. Aproveito para desejar já um feliz ano para toda a gente, apesar de todas as contingências. Hoje começamos então com este tema, que é o pensamento Lean, que o engenheiro Paulo Soares, desde já agradecemos também a participação, porque fomos tendo em conta os pedidos que nos foram sendo colocados sobre os temas, portanto, nos questionários de avaliação. Neste momento, vamos passar aqui a responder algumas questões que nos foram sendo colocadas ao longo da apresentação do engenheiro Paulo Soares. Eu vou então passar esta parte. E alguém coloca a questão sobre o Lean pode ser aplicado em qualquer ramo ou setor de atividade, também em grandes e pequenas empresas? Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Espero não terem passado muita seca com a minha explanação deste tema.
Pronto, como eu fui falando ao longo da apresentação, esta filosofia pode ser aplicada em qualquer sítio. E para dar um exemplo, para ver a aplicação que isto pode ser dado, nós podemos aplicar o Lean na nossa casa. Nós podemos olhar para o exemplo da zona de produção que temos em casa, que é a nossa cozinha, e muitas vezes, se pensarmos, nós temos muitas ineficiências na cozinha. Temos os tachos longe do fogão, temos os pratos longe da mesa onde comemos, temos a máquina de lavar, se calhar, no sítio errado, que nos faz movimentar sempre muito tempo e ter muitos desperdícios de transporte e de movimentação dentro da nossa cozinha. Portanto, se nós tivermos uma organização que só temos os tachos que usamos todos os dias na zona de utilização, se tivermos só os pratos que utilizamos todos os dias na zona de utilização, vamos ganhar muito tempo e poupar muito esforço no dia a dia. Portanto, se nós conseguimos aplicar isto em casa, e dou, por exemplo, também a questão dos kanbans, portanto, a gente pode definir quantos sacos de arroz é que temos de ter em estoque em nossa casa, e quando chegar a um determinado nível temos que fazer uma encomenda, ou seja, temos que ir ao supermercado buscar. Portanto, nós conseguimos transportar isto para qualquer área de negócio. Como eu falei na apresentação, isto tanto funciona numa empresa de produção, portanto, que foi onde nasceu esta filosofia, na Toyota, mas também nós podemos aplicar no escritório com gavetas organizadas, só temos os documentos que nós usamos todos os dias próximos de nós. Podemos utilizar isto numa empresa de construção, com a organização, com a entrada das pessoas na altura certa, só com as ferramentas que eu preciso junto de mim. Portanto, esta filosofia pode ser utilizada mesmo em qualquer tipo de empresa. Portanto, desde a PME com 2 pessoas até à grande indústria, que foi onde nasceu a filosofia, com aplicações variadas, portanto, e que permitem ter ganhos muito significativos nas nossas operações. Portanto, o Lean tem o grande impacto é na parte operacional, nas operações do dia a dia das empresas. Uma outra questão tem que ver com se alguém que coloca se é necessário criar uma equipa para fazer este tipo de gestão. Pronto, eu também durante a apresentação falei nessa questão, que é a questão das pessoas. Portanto, o Lean centra-se muito nas pessoas, no aproveitamento das pessoas que nós temos, portanto, o know-how que existe na empresa. Portanto, o know-how não existe só na parte da gestão, existe no dia a dia, no chão de fábrica, quem aplica as operações. Portanto, e quando se quer fazer um trabalho de Lean, seja a que nível for, é obrigatório ter equipas. Portanto, nós temos que ter equipas de gestão que pensam e que sabem onde é que vão aplicar e definem onde é que vai começar a aplicação do processo, mas depois temos que incluir também as pessoas que utilizam o processo no dia a dia para que elas possam, por um lado, dar contributo e dizer aquilo que se tem que fazer, mas por outro lado, se nós não as integrarmos ao longo do processo, é muito mais difícil também fazer o processo de mudança. Portanto, é importante que as coisas vão entrando, portanto, eles vão entendendo, vão compreendendo o que é que se está a fazer, vão também influenciando essa mudança e depois vão integrando no dia-a-dia a mudança nos processos. Portanto, as equipas é um dos pontos fundamentais da aplicação do Lean. Portanto, é um ponto central mesmo. Sara Soares pergunta se a base do Lean é sempre evitar o desperdício. Eu foquei bastante o desperdício. Portanto, o desperdício é, de facto, uma das bases do Lean, não é a única. Portanto, a ideia é nós criarmos valor, portanto, é olharmos sempre para o valor que estamos a criar. E o desperdício, portanto, aqueles desperdícios que nós temos no nosso dia-a-dia e nós temos em todas as atividades que fazemos. E se nós olharmos para aquilo que nós fazemos diariamente, percebemos que temos inúmeros desperdícios e perdas de tempo que vamos tendo. Portanto, e são estes desperdícios que nos custam dinheiro, ou seja, que fazem com que o valor que nós produzimos nos custe mais dinheiro. Portanto, é um dos focos do Lean. Portanto, daí vem a ideia da redução de desperdício, portanto, do emagrecimento das empresas, portanto, é retirar estas gorduras, portanto, aquilo que não está a criar valor. Portanto, o desperdício é um dos pontos centrais.
Uma outra questão. O Lean pode aplicar-se também ao setor público, organismos estatais e governamentais? Assim, não só pode, como é. Portanto, existem muitos organismos públicos que já o aplicam. Normalmente, os organismos públicos tendem a ser mais lentos na aplicação, portanto, a indústria, por uma questão de procura de lucro e também de pressões do mercado, tendencialmente é mais rápida a aplicar este tipo de filosofias, mas assim como também já há entidades públicas que são certificadas, portanto, o Lean também é aplicado, portanto, e cada vez mais há pessoas dedicadas a isso, e que seja do parte do setor público ou pessoas consultores que vão lá, mas como eu disse, pronto, o setor público está muito focado em serviços, portanto, e nos serviços, seja na parte logística, seja na parte do serviço de atendimento, etc., pode ser aplicado o Lean. Portanto, pode ser reduzido, porque existem, e nós sabemos que existem muitos desperdícios no setor público, portanto, e para o bem de todos é bom que sejam aplicadas filosofias como o Lean neste setor. Visto o cliente ser a peça fundamental para as empresas, o Lean deve ser abordado no âmbito da qualidade, por exemplo, no ISO 9001? Quando nós olhamos para a qualidade numa empresa, pronto, o objetivo é organizar a parte da gestão da empresa. Portanto, e um dos focos que nós sabemos de um sistema de ISO 9001 é a melhoria contínua. Portanto, para além de toda a organização e todos os processos que nós somos obrigados a ter, a melhoria contínua é um ponto fundamental. E o Lean aqui pode ser uma alavanca para essa melhoria. Portanto, permite que a empresa melhore muito os processos e muitas vezes de uma forma mais rápida e mais visível. Portanto, não são necessariamente obrigatórios um com o outro, mas é evidente que a utilização do Lean numa empresa que tem o ISO 9001 vai ajudar o âmbito da qualidade. Portanto, a qualidade, o objetivo é a organização e garantir que a empresa cumpre os requisitos de gestão. O Lean pode depois ser uma alavanca, ou seja, que apoia o suporte, principalmente na parte da melhoria contínua da empresa. Acaba por ser sempre um complemento. Em Portugal já existem algumas empresas com aplicação do Lean, não sei se tem esta noção sobre as empresas portuguesas. Assim, eu não tenho a noção ou a ideia do número de empresas. Todas as empresas, nós sabemos que em Portugal existe uma forte indústria de componentes automóveis, e estas garantidamente todas têm a aplicação do Lean, Kaizen, Six Sigma, todas as filosofias que vocês possam imaginar de gestão, elas estão lá. Portanto, aliás, foi nessa indústria que ela nasceu, mas já existe a aplicação. Claro que nas grandes empresas isso é mais visível, portanto, tem equipas de gestão que trabalham sobre estes temas, mas nas pequenas empresas, às vezes de uma forma mais formal, outras vezes menos formal, outras vezes de uma forma mais abrangente, outras vezes de uma forma mais focada em determinados pontos da empresa, mas a filosofia, principalmente com as pessoas que vão fazendo formação contínua, com as pessoas que saem das universidades também já com estes temas abordados, cada vez mais esta ideia é transmitida e aos bocadinhos, que é a parte mais difícil, as pessoas começam a interiorizar estas questões, portanto, esta necessidade de melhoria, esta redução dos desperdícios, portanto, isto depois muitas vezes o mais difícil não é a gente perceber o problema, é a gente conseguir fazer com que as pessoas integrem esta filosofia e comecem a aceitar as mudanças contínuas, porque ninguém gosta de mudar e as mudanças nas empresas normalmente é a parte mais difícil. Sim, e hoje em dia vamos assistindo a muitas mudanças nestas fases de confinamentos. Há sempre mudanças que têm que ser feitas e temos que estar preparados cada vez mais para elas. Há aqui alguém que coloca uma questão sobre o Lean em termos de arquitetura sustentável, num projeto ou fase de obra, por exemplo. Assim, quando nós pensamos numa filosofia
que nos vem eliminar desperdícios. Portanto, vem-nos eliminar... nós podemos pensar numa questão de... Se estamos a pensar numa questão de energia, se eu elimino desperdícios, se eu consigo otimizar os meus processos, portanto, em princípio, eu vou ser mais eficiente, portanto, vou gastar menos tempo de máquinas, vou gastar menos energia, vou gastar menos combustíveis. Estamos a falar de obras em que têm equipamentos não elétricos. Portanto, também nos permite, em termos de empresa, ou seja, em termos de futuro, quando nós fazemos um projeto, perceber que, portanto, reduzir os consumos que temos e também, se pensarmos na sustentação da própria empresa, portanto, se eu consigo ser mais eficiente, se eu consigo ter margens melhores ou então reduzir os meus custos, também me permite ter uma empresa mais sustentável. Uhum. Temos aqui uma questão que creio que aqui nesta até poderei responder, que alguém diz se existe algum referencial específico para o Lean, como existe para a qualidade e segurança. Eu posso responder que o Lean é uma UFCD que está presente em diversos referenciais, portanto, posso até aproveitar já para dizer que nós vamos ter esta formação disponível no dia 9 de março, portanto vamos iniciar um curso de Lean, vai ser em horário pós-laboral, mas em e-learning, e portanto é uma UFCD que pode ser dada, que está presente em 3 ou 4 referenciais, creio eu, pelo menos. Portanto, creio que respondi eu aqui a esta questão. Aqui alguém também que pergunta por onde pode começar. Existe alguma checklist por setor para começarem a trabalhar com base neste pensamento Lean? Pronto, eu vou só pegar na questão anterior, só numa questão. Eu não sei se quando fizeram esta questão, não será também na questão de haver alguma norma, como a ISO 9001 ou ISO 14000, específica para o Lean. Portanto, em termos de norma, não existe. Portanto, o Lean, ao contrário da qualidade, é uma filosofia de gestão em que nós temos muitas ferramentas que podemos aplicar para a melhoria, portanto, em que nos dá um rumo de melhoria, mas não existe uma norma, ou seja, depois nós não vamos auditar o Lean. Existe, por exemplo, o 6 Sigma, é possível, desculpem, o 5S, nós podemos fazer auditorias, mas não é de uma forma tão formal e sem uma norma por trás. Portanto, eu penso que poderá também ter sido neste âmbito que fizeram essa questão. Por outro lado, em relação a checklists por setor ou a zona de casa que nós temos que fazer, reparem, isto é muito variável. Portanto, eu não consigo chegar aqui e dizer assim, eu vou chegar a uma empresa e faço isto. Não. A primeira coisa que nós temos que fazer em qualquer organização, e dependendo da área que nós vamos trabalhar, primeiro eu tenho que observar, eu tenho que perceber o que é feito, portanto, o que é que eu quero fazer, portanto, qual é o valor daquilo que eu estou a produzir, seja um serviço, seja um produto. Depois perceber qual é o fluxo de valor, portanto, a cadeia de valor, como é que eu chego ao meu produto, ao meu serviço, portanto, onde é que entra a matéria-prima, onde é que eu transformo a matéria-prima e onde é que ela sai. Portanto, como é que eu olho para esse processo ao longo da cadeia de valor, perceber depois e analisar e depois existem ferramentas que nos permitem fazer isso, olhar para esse processo e perceber onde é que estão as ineficiências, e então a partir daí definir quais são as prioridades para a minha empresa, portanto, para a minha organização, e começar a atuar sobre Não sei se parece-me que terá perdido a rede. Penso que houve aqui um momento. Acho que já está de novo. Parece que alguém me quis cortar aqui a voz, se calhar estava a dizer muitas asneiras, mas como eu estava a dizer, pronto, não é possível eu chegar aqui e fazer como um médico, né, passar uma receita para toda a gente. Pronto, eu não tenho um comprimido que vá curar toda a gente. Portanto, cada organização é específica, nós temos que olhar para a organização e perceber o que é que a organização dá,
como é que ela lá chega? Porque eu posso ter duas empresas que fazem a mesma coisa, mas fazem-no de formas diferentes. E se calhar uma de uma forma mais eficiente que a outra. Portanto, só chegando à organização e analisando é que eu depois posso chegar a uma solução e procurar a melhor solução para essa empresa. Pronto. Acho que eu não sei se há mais alguma questão. Penso que não. Pronto, penso que já não há mais questões. Prontos, eu queria agradecer a todos a presença. Espero ter ajudado um bocadinho, pelo menos para compreender o que é o Lean. Pronto, eu acredito que é uma filosofia, o Lean, em conjunto com outras filosofias, e dentro do Lean, quando nós só abrimos aqui um bocadinho o véu, existem múltiplas ferramentas que nos permitem trabalhar e melhorar a empresa. Pronto, e eu acredito que, pronto, com formações e com outras coisas que possam procurar, e bibliografia, acredito que pode ser uma mais-valia para as empresas em Portugal e para todas as organizações. Como eu disse, pode ser de uma forma global na empresa, podemos focar e utilizar estas ferramentas em áreas da empresa, mas acredito que pode ajudar muito a parte de operações e a melhorar a produtividade do nosso tecido industrial e de serviços, portanto, todas as nossas empresas públicas e privadas, para ajudar o nosso país a andar para a frente, que é aquilo que é importante, principalmente numa altura como esta. Portanto, queria agradecer a todos a vossa atenção e qualquer coisa que necessitem, pronto, podem pôr a questão, eu penso que o meu contacto estará disponível, podem fazer questões e, dentro do possível, tentarei sempre para ajudar a toda a gente. Muito obrigado a todos e até uma próxima.